O oceano separa continentes, mas a língua, a memória e a dor costuram o que o mar dividiu. Entre África e Brasil, há pontes invisíveis, histórias que se repetem com sotaques diferentes, mas o mesmo sangue. Quando escrevemos esse projeto, as relações entre a literatura africana e a brasileira, buscamos compreender essas pontes. Investigamos como escritores africanos de língua portuguesa e autores afro-brasileiros se olham, se reconhecem e se reinventam. Essa é uma travessia pela literatura, mas também pela identidade, o encontro entre 4 vozes, as nossas e as vozes de Pepetela, Mia Couto, Conceição Lima, Odete Costa Semedo, Conceição Evaristo e tantos outros. É sobre alteridade, o olhar que vê o outro e se descobre dentro dele. É sobre memória, o que permanece mesmo depois da travessia. A literatura africana de língua portuguesa nasce do conflito. É filha de uma colonização que impôs a língua, mas não conseguiu calar o espírito. Cada autor da chamada África Prismática, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, transforma o português em algo novo, híbrido, mestiço e vivo. A palavra escrita em português se torna resistência. Pepetela, em Mayombe, fez da selva palco de luta, mas também espelho de consciência. Seu narrador observa soldados angolanos discutindo o próprio sentido da liberdade, e cada fala parece questionar. O que é ser livre num país que ainda carrega a sombra do colonizador dentro de si? Em Mia Couto, o português se liquefaz. Ele cria um idioma que mistura o real e o sonho. Seus personagens vivem entre a guerra e o feitiço, e a linguagem é feitiço também, feita de invenções, sonoridades, neologismos que libertam. Para ele, a escrita é um modo de curar a ferida da colonização. E, enquanto Pepetela e Mia Couto falam do homem e da nação, as mulheres, como Conceição Lima e Odete Costa Semedo, falam da terra e do ventre. Conceição Lima, em O Útero da Casa, escreve: dormi no ventre da casa, e o tempo não tinha nome. Sua poesia é geografia íntima, a ilha como corpo, a mulher como pátria. Odete Costa Semedo, da Guiné-Bissau, dá continuidade a essa tradição oral. Suas palavras são canto e denúncia. Ela fala de amor, mas também da mulher silenciada, da perda e do exílio. Sua escrita revela a força de quem transformou a ferida em um canto. No Brasil, a história não é tão distante. Escravidão, colonização e apagamento também moldaram nossa literatura. Por séculos, as vozes negras foram silenciadas e, quando apareciam, eram filtradas pelo olhar branco. Mas, como na África, a resistência veio pela palavra. Carolina Maria de Jesus escreveu sua vida com o que tinha, papel de lixo, e mostrou um país que fingia não existir. Eu acho que a mulher deve ser dedicada, trabalhar, ter personalidade, pensar nos filhos, no lar, levar uma vida ajustadíssima. É o meu caso de catar papel, procurar melhorar, escrever por intermédio do livro, conseguir melhorar bem minha vida. Os livros foram editados em vários países, França, Estados Unidos, Argentina, Japão, Checoslováquia, vários países. E a União Soviética também. E agora com esse novo livro que eu estou escrevendo, eu também espero melhorar um pouquinho a mais a minha vida. E assim deverá ser a vida de todas as mulheres. Conceição Evaristo, com sua escrevivência, transformou experiência em verbo. É com muito orgulho mesmo, né? O meu texto, tanto o texto literário como o texto ensaístico, a poesia, a prosa, nasce muito marcado, muito marcado não, profundamente marcado pela minha experiência de mulher negra na sociedade brasileira. É uma escrevivência que se dá realmente
através dessa vida, né, que é a vida do povo negro, homens, mulheres, crianças. Eu sou Conceição Evaristo, professora aposentada do município do Rio de Janeiro e escritora. O meu material literário é um material que está profundamente ligado às experiências, né, às experiências dessa coletividade negra. E é interessante porque talvez essa crítica literária não acredite que a experiência negra que nós, autoras e autores negros, que a nossa experiência, que a nossa vivência possa ser matéria de ficção. Em Poncia Vicêncio, a mulher negra se reencontra com o passado, com a ancestralidade e com o trauma. E segue caminhando. Eu sou Conceição Evaristo, sou mineira, nasci em Belo Horizonte em 1946. Há anos moro no Rio de Janeiro. Sou autora do livro Poncia Vicêncio. Poncia Vicêncio é um relato que retoma a história da escravização de africanos e seus descendentes no Brasil, mas ao mesmo tempo que retoma essa história de escravização, essa história ela é retomada através da memória da personagem principal, que é Poncia Vicêncio, e ao retomar essa história da escravização, ela também acaba falando, ou o texto, a narrativa, traz também a condição que Poncia Vicêncio e todos os africanos escravizados no Brasil vivem no pós-abolição. Evaristo e Pepetela, cada um de um lado do Atlântico, escrevem sobre o mesmo, a reconstrução depois da ferida. A diferença é que, em Evaristo, a luta é interior, é dentro da mulher que a guerra acontece. A palavra alteridade ganha aqui um novo sentido. Ler a África é se ver refletido. O Brasil se descobre africano, não só nas origens, mas nas formas de contar e resistir. Quando Mia Couto faz o português tropeçar, Evaristo o faz lembrar. Tive este pedido para que falasse de histórias e memórias. E isto é uma espécie de uma conjugação de impossibilidades. Primeiro porque eu praticamente não tenho memória, não é? E a memória é uma coisa que os meus amigos dizem que eu preciso de adquirir ainda. E esta espécie de incapacidade de recordar está tratada nos versos que eu fiz como uma espécie de uma legitimação muito pobre para esta falta de habilidade. Esses versos diziam o seguinte: de que vale ter memória se o que eu mais vivi foi o que nunca se passou? Então, nesta fala de hoje, eu tenho esta dificuldade da ausência de memória, tenho uma outra segunda dificuldade, é porque eu devo falar de histórias, e histórias é uma coisa de que não se fala. Falar de histórias pode ser alguma coisa tão triste como ter que explicar uma anedota a alguém que não achou a piada, não é? É preciso, só há uma maneira de falar de histórias, que é por via de outras histórias, não é? Mas há uma outra terceira dificuldade que resulta deste modo como a memória normalmente, vulgarmente, é entendida, não é? Entende-se a memória como uma espécie de reconstituição factual, objetiva, não é, do tempo que passou. A memória tem uma pretensão, tem uma vaidade, não é? Quer ser parente não das histórias com H minúsculo, mas da grande história com H maiúsculo, não é? Já Guimarães Rosa tinha detectado este conflito de percepções quando ele diz as histórias, escreve com E, não querem ser história. E a memória recusa ser uma entre muitas versões do passado. Só há uma maneira que eu conheça para resolver esta briga, que seria aceitar que existem diferentes memórias. Normalmente nós dizemos as coisas no singular, dizemos a memória, a inteligência, o pensamento, e há sempre, por detrás dessa singularidade, há sempre
uma pluralidade de coisas, uma diversidade. Há várias memórias. E há uma delas que, de facto, tem direito a ter essa pretensão, essa vaidade, porque ela é uma espécie de lembrança de uma coletividade, não é? Que passa depois pelo tratamento, né, pelo filtro do historiador. Essa memória não me interessa aqui, interessa uma memória individual, artesanal, caseira, que se refaz. Essa é a ponte que atravessa o nosso projeto. Mostrar como o Atlântico é espelho e também um abismo. O que acaba nos separando, nos une e também nos revela. Alteridade não é apenas reconhecer o outro, mas permitir que o outro nos transforme. Quando lemos autores africanos, o Brasil se vê através do espelho do Atlântico. E quando esses autores retomam suas raízes africanas, a literatura se torna ponte, não mais um muro. Mia Couto diz que escrever é traduzir o silêncio. Conceição Lima responde, nas entrelinhas, que escrever é relembrar os nomes apagados. E Evaristo afirma, nossas escrevivências não nascem para adormecer nos campos da literatura, mas para acordar. É nesse diálogo que nasce a prosa, um projeto que busca construir memórias, a África que ecoa no Brasil e o Brasil que ainda é África. Porque quando o português se mistura a outros sons, ele deixa de ser a língua do colonizador e passa a ser a língua da sobrevivência. Um idioma novo, mestiço, que fala de feridas, mas também de festa, amor e renascimento. Inspirados por essas vozes, escrevemos também. Nossas prosas e poesias nasceram das literaturas, das dores e dos ecos deixados por esses autores. Prosa original. Conexões da memória negra. Na encruzilhada de 2 continentes, 4 vozes se encontraram. Um menino moçambicano, arma nas mãos trêmulas, viu no cão a imagem do dominador. Uma mulher, chamada Ponciá, caminhava entre o passado e o presente em busca de seu nome esquecido. A mãe África, cansada de parir filhos arrancados de si, soluçava em silêncio. Mas, das entranhas dessa dor, surgiu a voz das mulheres, bisavós, avós, mães, rompendo o silêncio com poesia e denúncia. Cada uma dessas figuras carrega o fardo de uma memória invisibilizada. A infância roubada, a migração forçada, o ventre exausto, a voz calada. Mas também carregam a força da ancestralidade, da palavra que cura, da memória que resiste. Entre Moçambique e Brasil, o sangue é o mesmo, e a literatura é o grito que não morre. Poesia original, vozes de terra e sangue. Cão que late nas ruas do passado, menino negro, futuro silenciado. Ponciá, flor na rachadura, foge das marcas, costura a cura. Mãe África chora filhos levados, útero queimado, sonhos calados. Mas da garganta ferida ressoa, a voz de mulher que nunca perdoa. É bisavó, é neta, é mãe sem nome, memória viva, verso que consome. Entre Moçambique e favela, a palavra é chama, é sentinela. As literaturas africanas e afro-brasileiras não são ramos separados, são raízes de uma mesma árvore, crescida em solos diferentes, mas nutridas pela mesma seiva. Pepe Tela, Mia Couto, Conceição Lima e Odeste Costa Semedo nos ensinaram que escrever é resistir. Evaristo, Carolina, Lima Barreto e tantos outros mostraram que resistir é existir. Porque a memória negra é infinita, e na encruzilhada dos continentes ela continua a ecoar.